Paz do Senhor Jesus mais uma vez, irmão. A palavra de Deus ela é tremenda. Ela nos ensina, às vezes a pessoa cai em pecado porque quer. Aquele que lê a palavra de Deus, ela nos ensina mesmo a afastar da aparência do mal. Muitos crentes hoje dentro da igreja, que não são cristãos, são crentes, porque crente até o diabo é, ele não é convertido, irmão. Ele não é convertido, eles fazem a coisa, eles pregam a palavra, ele comercia, como eu não canso de falar que sou um comerciante, mas esquece de Deus. Eles não são cristãos, eles são ímpios, são irmão ímpio que abre congregação de qualquer maneira para pregar a palavra, não sabe o que faz, não entende o que fala. É a própria palavra que nos ensina. Tem muitos hoje abrindo congregação ímpio, que eu já escutava muito. Eu passo e escuto muito falando que dá dinheiro hoje é abrir igreja, eu vou abrir igreja. Eu vou ser pastor, irmão. Tem que ter chamada de Deus. Você não pode lançar a mão no arado se você não tem chamada, não tem permissão de Deus. Muitos vão para o seminário para fazer doutorado, faz teologia, bacharel, que é baixaria, que só vive fazendo baixaria dentro da igreja, formado em bacharel, mas só vive fazendo baixaria, enganando o povo de Deus. Meus amados irmãos, eu vou dizer para vocês, você pode ser bispo, você pode ser falso apóstolo, porque não existe apóstolo nos dias de hoje, você não andou com Jesus no passado, pastor, se você não tem chamada de Deus, a sua obra é maldita. Tem que ter chamada de Deus. Aquele que tem chamada de Deus, ele não se enterra, Deus dá sabedoria a ele. Porque tem muitos obreiros fraudulentos e ímpios. O que acontece com os obreiros ímpios? A própria palavra aqui fala, tem muitos, olha só. Os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem do seu Deus. Tem muitos crentes que esquecem do seu Deus. Ele prega Jesus, mas não sabe o que ele está falando, não conhece Jesus, não teve um encontro com Jesus. Ele é a velha criatura ainda, tomou um banho no rio, e pior, aqueles que fazem batismais em tanque, em piscina, que é antibíblico. São ímpios, irmão. São ímpios. A própria palavra de Deus, ela nos ensina. Tem muitos hoje dentro da igreja ímpios, se comportando como cristão e não são, para comerciar, para tirar proveito da obra de Deus. Por isso que é pedição de dinheiro toda hora. Mas a salvação fica onde? A preocupação da obediência, da santidade fica onde? Eles não estão se importando que os irmãos estão obedecendo a Deus, está andando em santidade, eles estão se importando que os irmãos estão obedecendo. Um jugo que ele bota nos irmãos, o irmão carrega. Você não pode deixar de fazer isso, você não pode deixar de dar oferta, você não pode deixar de dar dízimo, mas nunca pergunta que os irmãos não podem deixar de servir a Deus. Só cobra bens materiais, e aonde está a salvação, aonde está a sã doutrina, que ninguém vive. São ímpios. São lobo vestido de ovelha, como a palavra nos fala de várias formas. São lobo querendo andar como ovelha, mas se você olhar bem para o rosto quem tem ovelha, cara, quem tem cara é lobo, você vai ver que é lobo. Muitos hoje têm igreja, dança dentro da igreja, faz forró dentro da igreja, não são ímpios. A própria palavra de Deus, ela nos ensina. Fala, os ímpios serão lançados no inferno. São igrejas que estão criando para ser lançadas no inferno. Todas as nações que esquecem do seu Deus. Quando eles estão fazendo isso, cobrando dos irmãos uma coisa que não está dentro da palavra, ele já se esqueceu de Deus. Ele está falando ali na igreja, mas você esquece de Deus. Você pode ver que muitos pregadores, quando abrem a Bíblia, ele lê um versículo, ele não prega aquele versículo, ele não explana, por mais leitura que ele tem, ele começa a falar da vida dele, do acontecimento dele, do que aconteceu com ele a semana toda, do trabalho dele, já se esqueceu de Deus. Ele leu a palavra, mas se esqueceu de Deus, não está pregando Deus, está falando da vida dele, o que aconteceu na vida dele, do dia a dia, da semanal dele,
já se esqueceu de Deus. Se você ler um versículo em cima do altar, para você explanar sobre Jesus e começar a contar a história de outra coisa, você já se esqueceu do seu Deus ali. Você não está falando de Deus. Você leu o versículo, mas saiu fora dele. Você está fora da palavra. Tem muitas igrejas assim, irmão. E o que eu acho mais engraçado é que muitas pessoas se reúnem, sentam lá, ficam escutando baboseira, o cara falar baboseira, abobrinha, carochinha. Se você analisar essa pregação, se falar de Deus é só uma vez ou duas ou três. O resto é tudo bens materiais. São ímpios. São tudo ímpio. Tem salvação? Deus está nesse lugar? Não, porque Deus ele não se preocupa com bem material. Ele não veio trazer bem material. Ele veio trazer a salvação. O bem material ele nos abençoa sim, porque ele sabe que nós precisamos. Mas não precisa nós buscar, não. Nós temos que buscar a salvação. Bem material, ele já te deu saúde, já abriu as portas para você ir atrás do emprego. Então, irmão, são ímpio, são pastor ímpio. É o que eu não canso de falar. Tem pastor de Jesus e tem pastor do diabo. Como tem discípulo de Jesus, tem discípulo do diabo. Tem seguidor de Deus, tem seguidor do diabo. Tem profeta de Deus, tem profeta do diabo. Porque Satanás é imitador. Ele vem para enganar os escolhidos de Deus. Para tentar enganar, porque Deus não deixa enganar. Aqui a palavra de Deus ela nos ensina, os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem do seu Deus. Aí um crente vai para a política, ele já se esqueceu de Deus, porque Deus chamou o pastor para apacentar as ovelhas, para ir atrás das almas, para ir atrás das ovelhas desgarradas, e vai fazer o que na política? Eu nunca vi falar, e nunca vi achei escrito na Bíblia, que Deus tem uma chamada com o cara na política. Ele que fala, ele que mente, ele já mentiu. O pai da mentira é Satanás, ele é filho do diabo. Porque Deus não mandou ele entrar na política. Eu falo com convicção e com certeza, porque Jesus nunca mandou os discípulos dele se candidatar, e nem ele se candidatou. Ele não veio para se misturar na imundícia, na sujeira. Aí fala, a palavra de Deus ela nos ensina, quem é sujo, se suja ainda mais. Quem é santo, se santifica mais. Você vê que eles são sujos, são ímpios, usando o nome de Deus. O final dele é o que está escrito aqui? É o fogo do inferno, é ser lançado no inferno. Estão criando para ir morar no inferno. Irmão, Jesus ele tem chamada, ele chamou os escolhidos dele para fazer a obra, não para entrar em política. São mentirosos, são obreiro ímpio. Que muitos nos dias de hoje, muitas igrejas não param para meditar, para refletir. As igrejas só querem pregar bonito, não sabe nem pedir um perdão a Deus, já quer pregar, já lê um versículo, já acha que é pregador da palavra, quer chicotear os outros, mas não vê o erro dele. Nós primeiro tem que ver os nossos erros, tirar o cisco dos nossos olhos, tirar o arqueiro dos nossos olhos. Não ver o dos irmãos, irmão. Se nós fizer assim, tirar primeiro o arqueiro dos nossos olhos, nós somos servos de Deus. Mas querer tirar o dos nossos irmãos e não tirar o nosso, nós somos fariseu. Então, irmão, tem muitos pastores ímpios abrindo congregação, não tem chamada de Deus. Você pode ter teologia, bacharel, você pode estudar os melhores livros, fazer o melhor seminário, mas se você não tem chamada de Deus, você está fora do reino do céu. Deus não tem compromisso com você. Deus não tem responsabilidade com você, porque você não tem com Deus. Você é ímpio. Você não prega sã doutrina. Deus só tem responsabilidade com aquele que anda na doutrina, prega sã doutrina, adora ele em espírito e verdade e anda em santidade. Se você não está em santidade, Deus não tem parte com você. Então, meus irmãos, cuidado, tem muitos pastores ímpios, enganando. Até a palavra de Deus, ela nos ensina. Os falsos profetas de Deus se multiplicariam no final dos tempos, que faria sinais e prodígios que até fogo do céu cairia para enganar os escolhidos de Deus, se for possível, né? Porque não é possível, para enganar os escolhidos de Deus. Então, meus irmãos, toma cuidado, nem todo lugar que fala Senhor, Senhor,
herdarão o reino do céu, porque tem muito Senhor. Agora, Senhor é um só, Senhor é muitos. Deus é um só, deuses são muitos. Não fica, irmão, comendo lama achando que está comendo maná do céu. Deus não tem parte. Os ímpios serão lançados no inferno. Está escrito claramente. E toda as nações que se esquece de Deus. Então, essa palavra serve para vários tipos de forma, não é só para uma forma aqui não. Se eu pregar, ler um versículo na igreja e pregar fora daquele versículo, eu já esqueci de Deus. Eu vou ser lançado no inferno. Porque eu estou enganando os irmãos com palavras, usando o nome de Deus, enganando os irmãos. Pregando heresia, pregando mentira, engano. Você pode ver que muitos pregadores hoje estudam tanto, se enfarda e não sabe de nada, porque não é o Espírito que fala na boca dele, o Espírito Santo. É o espírito imundo que fala na boca dele, não o santo. Ele se enfarda. Você não sente a presença de Deus? Quando o homem tem chamada de Deus, capacitação de Deus, é escolhido de Deus, quando ele abre a boca, o fogo cai, a igreja toda se acender, sente a presença de Deus, meus irmãos. É fogo. Agora, quando é crente geladeira, é Satanás. Irmão, vocês não devem dar ouvido à fábula enganosa. Tá? Há muitas fábulas enganosas nos dias de hoje. Muitas fábulas. Que é do diabo, não é de Deus. Irmão, medita mais na palavra de Deus, lê a palavra de Deus. Se você não tem força para ler, quando eu comecei a ler também eu não tinha. Eu pedi a Deus para me dar força, para me dar força. Hoje eu consigo ler. Se eu quiser ler o dia todo, eu consigo. Porque Deus me dá força. E eu tenho um prazer de ler a palavra de Deus, que cada dia eu pego conhecimento e conheço cada vez mais os meus falsos profetas. Aí que você descobre quem é de Deus e quem não é. Quem é a videira e quem é a espinheira, quem é a figueira. Fica na paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus te ama, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém? Amém.